Meus amados, a paz do Senhor, que Deus vos abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Vanderlei Moreira da Silva. Eu quero aqui, irmãos, estar falando uma rápida palavra para a vossa meditação, refutando alguns grupos unicistas, que batiza em nome de Jesus, e alguns pastores unicistas que batizam em nome de Jesus e defendem esse batismo. Então eu quero estar aqui falando, aos unicistas, aos irmãos, que às vezes são enganados por esse falso ensinamento, o batismo em nome de Jesus, porque nós não podemos negar a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 28, 19, que é a criptonita para o movimento sabelianista, aonde Jesus dá a ordem de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os unicistas eles tentam de todas as formas estar negando este batismo. E nós vemos que um determinado sujeito por nome pastor Robert Lambert, ele fez um desafio na internet dizendo que daria 20 mil reais para quem provasse uma pessoa sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro que eu já vejo que a pergunta já é sem fundamento, porque qualquer um que estuda a Bíblia e saiba interpretá-la, jamais falaria uma besteira dessa. Primeiramente, nós devemos entender uma realidade, meus queridos. Um texto bíblico não nega o outro. É isso que nós devemos entender. E a Bíblia explica a Bíblia. Então esta é a primeira regra da hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. Então como explicar Atos 2 e 38? E outras referências que eles usam aí, como Atos 8 e 16, Atos 10 e 48, 19 e 5. Primeiramente eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é desobediente à ordem de Jesus. Outra mentira que esses grupos antitrinitarianos usam é dizendo que Mateus não está no original. É uma piada. É a pior de todas as piadas que eu já ouvi alguém falar. Dizer que Mateus 28, 19 não está no original, que foi colocado pela Igreja Católica. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo, e qualquer pessoa que recorrer aos eruditos vai ver que esse texto está no original, sim. Então esta é uma mentira, vamos dizer assim, descarada, que eles usam para tentar negar Mateus 28, 19. Mas vamos lá. Então nós não podemos aceitar esse argumento. O outro argumento que eles usam é que Pai, Filho e Espírito Santo é título. Ora, isso aí é uma coisa irrelevante quando a gente conhece a Bíblia Sagrada. Por quê? Por que Paulo falou em Pai, Filho e Espírito Santo? Por que os apóstolos falou Pai, Filho e Espírito Santo? Então isso aí é algo sem fundamento. Isso quando você olha no dicionário, isso define qualquer pessoa. O título define qualquer pessoa. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles dizem, não, mas não é nome, é título. E na onde está escrito na Bíblia aí que tem que batizar, que eles falam que tem que ser no nome de Jesus? Então eu quero aqui, eu até fiz um desafio um dia, que eles dizem assim, não, mas tem que ser batizado em nome. Tem que ser nome. Mas espera aí, Emanuel, que eu saiba, é nome. Então pode batizar em nome de Emanuel? Responda para mim, senhores unicistas. Pode se batizar em nome de Emanuel? Porque no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículo de número 23, fala Emanuel. Então pode batizar em nome de Emanuel, porque Emanuel é nome. Não, para com essa heresia. Mas vamos voltar aqui ao assunto para a gente estar encerrando. Então o batismo correto é Mateus 28, 19. Mas como então explicar Atos 2 e 38 que os unicistas usam? Primeiro que Atos 2 e 38 não é fórmula. Atos 2 e 38 está confirmando Mateus 28 e 19. Porque os apóstolos obedeceram à ordem de Jesus, sim. Então, eles usam esses textos fora da hermenêutica.
para tentar colocar esse batismo em nome de Jesus. Mas eu vou lhe provar para você que não é fórmula pelo seguinte, vamos ler as referências de Atos dos Apóstolos. A inconsistência dessa doutrina unicista é que essas passagens bíblicas não estão nos dando fórmula batismal. A prova disso é que em Atos 2,38 diz, em nome de Jesus Cristo. Atos 8,16, em nome do Senhor Jesus. Atos 10,48, em nome de Jesus Cristo. Atos 19,5, em nome do Senhor Jesus. Então veja, as versões que seguiram o texto de Erasmo, o texto Receptus, trazem Atos 10,48 em nome do Senhor. E como a Almeida corrigida dessas 4 passagens, 3 são diferentes, ou 2 dependendo da versão. Se elas revelassem a forma batismal, seria iguais, pois a fórmula é padronizada. Isso mostra que não se trata de forma batismal. Mostra que essas pessoas eram batizadas na autoridade do nome de Jesus, confirmando Mateus 28:19. Então, um dia eu vi 2 unicistas, irmãos, discutindo. Um falando que o batismo é em nome de Jesus, e o outro dizendo que o batismo é em nome do Senhor Jesus, que era o Tabernáculo da Fé, o Bramitas, né? E alguns unicistas, dizendo, não, o batismo correto tem que ser em nome do Senhor Jesus. E o outro dizendo, não, o batismo é em nome de Jesus. Então veja que em Atos 2,38, repito, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48, em nome do Senhor, que é as referências que eles usam. Então pode se batizar em nome do Senhor? Pode se batizar em nome de Jesus Cristo? Pode se batizar em nome do Senhor Jesus? Então pense nisso, senhores unicistas. Aprenda a interpretar a Bíblia. E eu quero agora aqui finalizar minha fala. Senhor Robert Lambert e seus adeptos ou seguidores dessas seitas, pode juntar os 20 mil reais, entrar em contato comigo e depositar o dinheiro na conta. Porque a hermenêutica fez você perder 20 mil reais. E quero repetir algo aqui, meu querido. Você só vai continuar com esses 20 mil reais se você ficar com esta heresia. Porque se você for usar os textos com a correta interpretação, os 20 mil reais já era. E você vai abandonar esta seita. E vai deixar de pregar essa mentira. Então, meus queridos, Mateus 28:19 é verídico, é fato. E o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto final. E também o didaquê, que é um documento, né? Nós não precisamos de didaquê, nós temos a Bíblia. Né? O didaquê, que é uma palavra grega que significa ensino, ele nos mostra que os apóstolos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma prova histórica, uma prova extra-bíblica. Nós não precisamos, só a Bíblia basta. Mas eu estou dizendo isso aqui para vocês verem a veracidade da palavra do Senhor, que é inegável, irrefutável, Mateus 28:19, que os unicistas lutam para tentar negar, mas não adiantam. Mateus 28:19 é uma bigorna que quebrou muitos martelos e ainda quebrará muitos mais ainda. Deus abençoe as vossas vidas. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Bênção trinitariana sobre a tua vida. Deus abençoe.